Irmãos, a paz, Senhor, mais um programa da Palavra do Coração. Hoje nós continuaremos conversando a respeito de liderança, não é isso, Ney? Sim, e se é para liderar, nós chamamos a pessoa certa. Está conosco aqui a irmã Andréa Nunes Cavalcante, líder do Ministério Luz, Ministério com Crianças. Ela lida com esse ministério, já tem 11, indo para 12 anos aí de liderança. Meu Deus, é muito tempo, não é não? Eu era criança quando tu começou a liderar, bom, pelo menos é assim que eu me lembro. Glória a Deus, tem exercido uma liderança pujante sobre esse ministério, tem sido uma bênção, tem transformado. E tem crianças que passaram por esse ministério lá atrás que hoje já são jovens, André, hein? Como é que você se sente assim? Fale aí para o público. Louvado seja Deus, né? Porque o Senhor tem estabelecido grandes líderes sobre a minha vida. Você é um grande líder sobre a minha vida e eu louvo a Deus por isso. E realmente eu tenho visto adolescentes, né, e jovens, eu fico emocionada e cheia de prazer no Senhor, né? Porque o Senhor é bom e o Senhor tem feito esses meninos crescerem na palavra dele. E eu vejo o poder de Deus sobre esse trabalho. É o Senhor que tem feito. A juventude é reflexo, André, da sua liderança, de outros líderes que caminham com você e da dedicação que todos têm investido força naquela idade das crianças e passando para a juventude. A gente louva o Senhor por isso. E isso também só é possível porque a sua casa é uma casa de liderança também, né? Tem o Carlinhos, que dá todo o suporte a você para que você esteja à frente junto com ele do Ministério Luz. Seus filhos estão na igreja desde criancinha, seus filhos estão aqui, estão trabalhando, estão sendo liderados por pais que entendem que o serviço ao Senhor é o essencial, né? É realmente essencial. Então quer dizer que uma prova de uma liderança fora, ela deve ser reflexo da liderança interna no lar? Sem dúvida. A liderança do lar, ela é a liderança real. Essa é a liderança gênesis, o resto é consequência dela. Se a liderança em casa for boa, provavelmente as lideranças que vão se seguir disso vão ser boas também. O Senhor concede, né? Ele concede essa dádiva a quem deseja estar diante dele. Ele designa isso a você. Ele dá a você a oportunidade de liderar a sua casa, os seus filhos, e eles estarem junto com você. É presente de Deus. Glória a Deus. E hoje o tema é escolhendo liderar. Será que a liderança é uma escolha, um chamado? Nós vamos conversar sobre isso. As perguntas que foram feitas, nós vamos conversar sempre da palavra ao coração em nome de Jesus. Vinheta. Voltando aqui da vinheta, já quero lembrar você, dos dias 16 ao dia 18 de junho, nós teremos mais uma edição, a edição top, master, completa do Summit. Então serão 3 dias intensos de investimento na sua liderança. Então, se você ainda não fez sua inscrição, nós temos aqui na descrição do YouTube o link para que você possa se inscrever e fica com esse vídeo. Minha vida toda foi marcada por cicatrizes, pelo sentimento de eu ser a última da tribo, tão inapta e tão desqualificada como líder. Mas eu tinha que tomar uma decisão que muitos de nós somos forçados a tomar diariamente. Eu escolhi liderar. Agora, da perspectiva dos negócios, eu não pude enxergar os resultados, eu não pude medir os riscos, eu não pude calcular o investimento. No entanto, de uma coisa eu sei. Sei que a vida dos detentos mudou, mas havia uma semente maior, mais inconsistente, mais singela que fora plantada em minha alma. Ela levaria 10 anos para germinar e se tornar algo que mudaria milhares de vidas. A pergunta que eu faço agora é: o que vocês estão perdendo? E quem vocês estão deixando de impactar ao não dizerem sim à liderança? Pronto? E aí, seu coração está empolgado para participar do Summit? Eu vou Aproveite. participar. Glória a Deus, vamos participar. Oh, glória. Aproveite, que é uma ferramenta especial. Então, André, a primeira pergunta é: os discípulos de Cristo não esperavam viver o que viveram, mas
quando Jesus os chama para serem pescadores de homens, eles não hesitam. A pergunta é: a liderança é um chamado para todos ou uma escolha? Em dados momentos da vida, você será chamado a liderar. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola que você estuda, na faculdade, você vai ser chamado a liderar. Os discípulos de Jesus, eles foram chamados a liderar e eles obedeceram o chamado. Perfeito. Porque você pode ser chamado e não obedecer. Sim. Por diversos motivos, por diversas desculpas que você pode dar. Né? Quando me convidaram para vir, eu disse, meu Deus, mas por quê? Por que eu vou? E um dos motivos, né, é que eu jamais pensei em liderar. Nunca pensei. E realmente, todos os dias eu sei que não há em mim capacidade para ser líder. Mas, se o Senhor chamou, que eu acredito que foi o que aconteceu com os discípulos, eles obedeceram. Eu atendi ao chamado do Senhor. Foi obediência. E nessa obediência é que eu tenho aprendido com o Senhor. Né? Então, capacidade não está em nós. A capacidade está no Senhor. E aí, Ele é quem diz quem são os líderes em cada local que Ele vai colocar as pessoas. E com propósito. Então, e aí, você liderou sem saber nem se estava liderando, né? Só vem entender exato. depois. Eu aceitei com medo. Eu aceitei sem entender que era líder. O pastor sabe disso. Eu me tremia, eu chorava, eu orei, eu jejuei. Eu disse, será que pode? Será que vai dar certo? Será que não vai? Até entender que não era eu. Verdade. Não era a minha capacidade. Enquanto eu pensava que, não, mas eu não tenho formação, eu não tenho capacidade. Enquanto eu pensava que era o meu braço que ia fazer, eu parei. Mas quando eu entendi que o Senhor estava comigo, ficou leve. Então eu obedeci. E a obediência, ela te dá autoridade dentro do que você vai fazer. É porque há um pensamento errado a respeito de liderança. A gente pensa assim, líder é o que manda. A gente tem essa tentação de achar. Liderança é todo aquele que manda. Líder é aquele que vai prestar contas. Então, todos nós somos chamados a liderar. Em algum momento, como a André bem falou, todos nós somos chamados a liderar em algum lugar, em algum momento, em alguma fase das nossas vidas. Se você constitui uma família e é esposo, você vai liderar a sua casa. E a esposa vai liderar a casa também, vai liderar os filhos em dados momentos. Em outros momentos é o marido quem lidera. Se você foi chamado como filho, você tem que liderar os seus estudos, a sua vida, a organização do seu quarto. Você tem que liderar a própria vida nesse sentido. A liderança, ela faz parte. Agora, nem sempre nós respondemos essa liderança, porque liderança, na verdade, é prestação de contas. O marido vai prestar contas dessa liderança com Deus, a esposa vai prestar conta com o marido, com Deus, os filhos vão prestar contas com os pais, com os professores, os coordenadores e assim por diante. Então, toda a fase de liderança, ela é dessa forma. Eu acho interessante que quando, para mim, um dos maiores líderes, ou o maior líder da Bíblia, se chama Moisés. O cara foi tirado lá da manada, lá do meio das ovelhas, e foi levado para poder tirar um povo que estava escravo durante 432 anos. E aí ele leva o povo pelo deserto e aí começa a receber as ordens de Deus a respeito da vontade do Senhor para o povo e começa a entrar naquela situação de liderança e um líder nato, né? E o que eu acho interessante é que Moisés ele veio 40 anos lá na casa do Egito e depois de 40 anos que o Senhor chama ele a liderar o povo. Então, a sensação é que Deus ele desconstrói toda uma liderança que foi forjada de uma forma humana e ele começa a forjar uma nova liderança e essa liderança é divina, com um propósito, e esse propósito é do reino, né? De Deus. E assim, tomando como exemplo Moisés, né? Moisés estava sendo preparado, mas ele não sabia que ele estava sendo preparado. Na realidade, ele estava se vendo realmente desconstruído, como se ele estivesse perdendo. Mas ele estava sendo preparado para assumir um grande ministério. E ele foi, quando ele estava diante daquele povo, ele foi questionado demais. Né? Ele tinha a função de guiar, mas ele não sabia muito bem para onde ir. Né? Ele sabia parte do propósito, ele sabia que tinha que levar aquele povo, mas por onde ele ia levar?
Ele sabia que tinha que ir lá em Faraó, mas quando é que Faraó ia libertar? Né? E a própria palavra diz que foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó. E tudo aquilo para o Senhor forjar também o caráter de Moisés. E o povo foi contra ele, muitas murmurações, muitas. Então, se ele tivesse firmado no que ele sabia, até quando ele foi chamado, o que foi que ele falou? Ele falou da voz dele, que ele disse que ela era pesado de língua, alguns dizem que ele era gago, outros dizem que ele era tímido. Não, eu não sei falar. Ele negou várias vezes. E essa desconstrução de Moisés foi até na sua própria fala, porque a Bíblia fala, se eu não me engano, lá em Atos, diz que Moisés, ele foi muito instruído e na sua fala foi instruída. Então, assim, não era questão disso, de fala, de ser gago. Era questão mesmo de uma desconstrução da sua fala em liderança para um forjar de Cristo na liderança do Senhor para a vida de Moisés. E fantástico o forjar aí tem a ver com tribulação. Sim. A tribulação é que forja o líder, então. Então, peraí, para quem agora entrou, a gente conversa na mesma sequência aqui. Então, a liderança ela é um chamado. Sim. Pronto. Agora, eu decido se eu vou responder esse chamado ou não. Então como esposo, eu sou chamado a liderar a minha casa, mas eu posso decidir não liderar a minha casa. Isso. E aí, Pode. geralmente, esses camaradas são chamados De quê? de barriga branca. Sim. Né, de leso, sei lá o quê, porque não responde ao chamado de liderança que Deus tem sobre a sua E vida. sofrem as consequências que eu da ia dizer. negação. Você pode da até desobediência. decidir não obedecer, mas tem uma coisa que você não decide, que as consequências não virão contra a sua As vida. consequências virão. E essa tribulação é pior, porque ela é consequência de uma decisão não tomada. Porque, todos esses homens, né, se a gente for pegar aí o Moisés, que vocês tão bem falaram deles aqui, Davi, Paulo, Esté, todos esses homens, Pedro, esses homens tinham condições de liderar alguma coisa quando Nada. foram chamados? Nada. Nada. Né? Mas eles responderam ao chamado da liderança. Né? Eles responderam ao chamado da liderança. E aí, o que eu devo fazer para viver uma influência, ou seja, uma liderança intencional nas diversas áreas das nossas vidas? A gente falou de obediência, né? Chamado e obediência, isso lhe dá autoridade. Mas é assim, você tem que buscar Deus, você tem que estar diante do Senhor, você tem que estar na disposição do Senhor, fazer o que Ele lhe orienta a fazer, mas também você precisa buscar aprender, né? Eu estou aqui tranquilo. Se você observar Pedro, quem era Pedro quando Deus chamou? Pescador. Quando Jesus chamou, quem era ele em personalidade, né? Em decisões, mas ele mudou, e mudou muito. Tanto é que se você for ler o que ele escreveu em 1 Pedro, gente, é muito lindo. Era um homem simples e chegar a escrever daquela forma em 2 Pedro, né? E Paulo, cheio de cultura, mas ele se alinhou com o Senhor e buscou aprender do Senhor. Então, obedecer o chamado do Senhor é obediência, né? Aceitar o chamado da liderança é obediência. Sim. Mas buscar conhecimento no Senhor e também em preparação, em cursos, é submissão. Então, quem obedece tem autoridade e quem se submete tem aprovação. Perfeito, André. Perfeito. Eu amei essa palavra. Perfeito, viu? A autoridade faz todo sentido na nossa conversa. Então, quando a pessoa recebe o chamado de Deus para liderar, seja o que for, a sua casa, o seu trabalho, uma posição empresarial, uma posição na igreja, né? Porque a gente fica pensando também que Deus não está por trás da liderança de um trabalho. A gente fica pensando, mas vamos já falar sobre isso, né? Quando ela responde esse chamado, ela recebe a autoridade, foi isso que você falou? Se for em obediência ao Senhor, autoridade no Senhor. A autoridade lhe garante o próximo passo, mas não é só isso. Não é só isso. Ou seja, ela precisa se preparar também. É a sua intenção. Porque a obediência, ela está atrelada à sua atitude. Mas você buscar conhecimento naquela área, ela está ligada à sua disposição de fazer o melhor para o Senhor. Sim. Quando eu sou educadora, Sim. né? Então, quando eu recebi o chamado, eu
fiquei desesperada. Eu lembro que na véspera eu tinha me ajoelhado e orado ao Senhor que trouxesse uma líder sobre meus filhos, que eles eram crianças. E eu dizia, meu Deus, eu estou na igreja, cheguei agora, e meus filhos, meu Deus, traz uma líder que ame as crianças como se fosse mãe. E aí eu fiz a oração ali. Quando eu recebi o chamado, não, mas não era eu não, peraí, Jesus, não, peraí, né? Porque eu não tenho preparação, eu amo, mas não, peraí, eu nem conheço essas crianças ainda, eu não cheguei ainda direito. Tá, eu não tinha a formação dentro da educação cristã, eu tinha a formação na pedagogia. Sim. E aí eu chorei, jejuei e tudo mais, e o Senhor confirmou, né? Confirmou através da irmã Daniele e através do pastor Euquias. E eu louvo a Deus que eu não fiz aquela pergunta básica que alguns irmãos dizem assim, não, se Deus falou com ele, tem que falar comigo, né? Louvado seja Deus, que eu não fiz isso, mas algumas pessoas fazem. Eu aceitei, mas eu me deparei com uma lacuna. Eu preciso aprender. Eu quero servir a Deus, eu estou obedecendo, eu tenho um acompanhamento, eu tenho orientação, mas o que é que eu vou fazer? Qual a minha disposição em fazer o melhor para o Senhor? E a partir daí foi que eu fui buscar curso, sabe, tinha palestra, eu ia lá e o pastor Euquias disse assim, olha, você não pode perder não. Quando tiver um seminário, você vai, porque naquele seminário pode ter uma palavra que vai fazer a diferença no seu ministério. E eu aprendi aquilo. E aí eu lembrei que no Summit, né, no primeiro Summit, eu vim trabalhar. Eu não me inscrevi Para participar. Para participar. E eu estava servindo num lugar bem longe do templo, então não estava vendo nada. E a organizadora na época era a Daniele Monteiro. E aí a Daniele Monteiro disse assim, ela chegou lá, né, eu estava bem longe do templo, ela disse, olha, daqui a pouco vai acontecer uma palestra, e essa palestra, ela interessa a você. Aí eu fiquei parada, né? Não tinha feito inscrição. Disse, meu Deus, eu estou servindo, né? Mas não é assim, servir por servir, tem que ter uma intenção, né? Aí ela disse, mas vou fazer o seguinte, vou falar com a líder da sua equipe e você vai entrar lá no templo. E aí eu fiquei lá e quando começou a palestra, tinha tudo a ver com a ministração e com o trabalho com criança. E eu disse, poxa vida, e ali o Espírito Santo começou a falar comigo, porque eu não tive uma ação intencional. Sim. Né? Eu vou servir, eu vou servir. Não, você vai servir, mas você tem um papel a desempenhar. E aí eu abri meus olhos, meu Deus do céu, eu poderia ter, quantas palestras eu perdi? Sim. E aí eu lembrei logo da palavra do pastor, disse assim, pode ter uma palavra que seja a chave. Eu disse, meu Deus, quantas palavras eu perdi? Porque faltou em mim intencionalidade. Então, naquele momento, ela não brigou comigo, ela não falou nada, mas ela me envisionou. Então, se eu vejo na minha igreja uma ação, uma atividade, ou aprovado pela igreja, que eu posso crescer e aprender, eu não posso perder. Perfeito. Isso. Tem um adágio que diz o seguinte, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Isso não é um versículo bíblico. Não é. Porque muitas vezes os irmãos pensam que isso é um versículo bíblico. Não é. Mas é uma verdade, quer dizer, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Isso é verdade? É verdade. Se a pessoa se dispõe, ele capacita. Capacita, também coloca cursos importantes para que a pessoa venha coloca fazer. Pessoas perto pessoas de você, né? importantes. Acabei de dizer, eu tenho um líder que está me direcionando, que está me discipulando, que está me chamando a atenção, que está dizendo o que é que você está lendo. Hoje ele fez o levantamento de que livros da Bíblia eu estou lendo, de que livros eu estou lendo. E isso é direção. Isso é, ele está me instigando a crescer, ele está buscando e está oferecendo para mim metas, né? Para eu crescer e para quê? Para eu estar mais perto do Senhor. E quando a gente está mais perto do Senhor, você serve melhor, porque quem é chamado a liderar, gente, quando a gente não aceita, é porque a gente pensa assim, vou ser eu que vou fazer. Então não vou. É a minha força, né? Não é a minha força. Mas quando você entende que você está sendo chamado para servir, você não vai ser nem o primeiro, porque o primeiro é o Senhor, nem vai ser o último, porque já está ocupado esses 2 lugares, ele também, você vai ficar no meio. Quem fica no meio só serve. Então você vai servir, né? Você vai se prostrar diante do maior, que é o Senhor, e você vai servir
ao menor, que é o Senhor, que ele se coloca também como menor naquela situação. Então, você serve a Deus, você serve os seus irmãos e esse é o chamado. André, a gente já está caminhando para encerrar, eu quero lhe fazer uma pergunta. Diga. Você pontuou algo assim que, para mim, foi fantástico a respeito da obediência e submissão desse chamado do Senhor para a liderança. Se você pudesse fazer um apanhado desses... Tem quantos anos no Luiz já? 11, né? 11 anos? Acho que Nesse eu vou fazer apanhado isso. assim, de 11 anos no Ministério Luz, você poderia dizer uma coisa assim que você olha e fala o seguinte: que bom que eu respondi obediência ao chamado de Deus para a Nossa. liderança, porque eu vi isso acontecer. Assim, o que a gente tem na vida cristã é que a gente ouve muitos testemunhos, né? A gente ouve falar muita coisa e a gente tem muitos testemunhos. Mas uma coisa que você vê na liderança é que você consegue ver a ação de Deus de olhos abertos. De olhos abertos você vê a ação de Deus. Eu tive a oportunidade de ensinar os meus filhos. Eu tive a oportunidade de perguntar a eles se eles aceitavam Jesus. Você pode fazer isso na sua casa, mas eu tive a oportunidade de fazer isso na igreja. O Senhor me curou de alguns problemas que eu tinha na infância. Eu tive essa cura na porta da sala das crianças. Perfeito. O Senhor me deu visão. Como é que você vê? De olho aberto você tem visão? Eu tenho certeza que se eu tivesse dado um não ao Senhor, eu não teria passado por isso. Eu vi crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, e eu sei que não fui eu sei que foi o Senhor. Vi pessoas sendo curadas, vi pais aceitando Jesus porque vieram através dos filhos. Então, é presente de Deus. Servir a Deus onde Ele quer que você sirva, é presente. Então, eu louvo a Deus porque eu luto com medo todos os dias. Luto com medo todos os dias. Mas eu louvo a Deus que naquele momento o Senhor disse assim: eu vou te dar uma dose extra de coragem para aceitar, para entender que não é você. Porque o Senhor tem me dado cura, o Senhor trabalhou coisas em mim que eu tenho certeza que se eu não estivesse nesse lugar, não teria sido trabalhado. Basta obediência, né, Nilson? Foi chamada, atendeu o chamado e viveu toda a capacitação do Senhor no seu processo de liderança, né? Na live que eu participei do Summit recentemente... Rapaz, você é um líder chique. Não, peraí. Você é um líder chique. Cara, você participou da live do Summit. E olha, meu grande Como é que você não cresce sendo liderado por tops dos over the tops. O top dos homens dos tops é meu discipulador, gente. Eu estava na live do Summit, bênção. eu tentei contar uma história no final, e eu quero encerrar com essa história aqui, porque lá não deu, falhou a live, caiu a internet, e eu não consegui, muita gente ficou perguntando. Peso demais que a internet não suportou. Foi demais, Mas tinha um presidente americano que ele disse o seguinte: se me dessem uma tarefa de cortar uma árvore com um machado em 8 horas para cortar essa árvore, com certeza eu ia passar 6 horas afiando o machado. Amém. Porque se esse machado estiver afiado, ele não precisa mais do que 2 horas para Perfeito. cortar. Então, você tem a oportunidade de afiar seu machado. Afie seu machado no Summit. O Summit é uma escola de liderança tremenda que pode afiar o seu machado. Mas não é só o Summit, tem muito mais coisa a fazer. Estude, busque, se capacite, afie seu machado. O Senhor tem te chamado para liderança. Liderar a tua própria vida, liderar a tua casa, liderar o teu trabalho, liderar aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Afie seu machado. Amém. E vá para cima que o Senhor é contigo. Amém. Glória a Deus. André, nós já estamos encerrando o nosso programa de hoje, mas antes, queria que, por favor, você desse as suas considerações finais. Ok. Uma coisa que também nos aflige muito, né, quando nós somos chamados a estar servindo ao Senhor, é que nós temos várias atividades, né? Mãe, eu sou pai, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e o Senhor me chamou. E é uma máxima também dentro do Evangelho, né? Dentro da igreja, que diz assim, que o Senhor não chama as pessoas que estão desocupadas. Isso. Mas ele diz muito Deus claramente... não tem compromisso com quem não tem compromisso. Né? Exatamente. Então eu estava dizendo meu líder hoje, que eu estava lendo Mateus, estava lá na frente, mas esses dias eu me senti muito cansada. E eu tive que voltar. Eu voltei para Mateus 11.
né? Mateus 11, 27 e 29, que diz assim, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o Senhor tem alívio, Ele tem descanso. E Ele diz assim, olha, coloque sobre você o meu jugo, né? Que é leve, e aprenda de mim que sou manso e humilde. Então, Ele tem isso para cada um de nós. Principalmente para nós que estamos ali dispostos a obedecê-lo. Andar com Ele e descansar nele. A obra é dele, o tempo é dele. A gente fica até o dia que Ele quer. Quando Ele não quiser mais, Ele diz, minha filha, trabalhei todas as suas mazelas nesse lugar. Agora já pode ir. Pode ir, é assim. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, o Summit é um evento que acontece em mais de 135 países. E se a partir deste programa de hoje, eu vou lançar aqui um negócio. Eita Deus. Sem a permissão, eu vou lançar um negócio aqui. Tô todo arrepiado. Se a partir de hoje você se inscrever, depois de assistir esse programa, você vai tirar uma foto com isso no Summit. Ixi, confusão, viu? Eu vou dizer, eu não vou cobrar nada. De graça, total. Meus irmãos, um grande beijo para vocês, que Deus abençoe. abençoe e que Até a você próxima. possa afiar esse machado e potencializar a sua liderança no Senhor, em nome de Jesus. Tchau. Paz. Olhando para os últimos 10 anos, quando vi pela primeira vez a desigualdade e a injustiça, até agora estou em Portugal, em Lisboa, trabalhando no Lisbon Project com imigrantes e refugiados. Não era o que eu pensava que estaria fazendo com a minha vida. Eu tinha 14 anos na primeira vez em que fui a Guiné-Bissau com o meu pai. Um país muito pequeno na África Ocidental, um país muito pobre. Eu nunca tinha visto a pobreza com os meus próprios olhos. Agora, o que eu vi, não posso deixar de ver. Então, quando eu me formei na universidade, eu tinha certeza. Agora, Deus vai me levar para um país em desenvolvimento onde eu poderei usar o que eu aprendi e apenas dedicar a minha vida para enfrentar a pobreza que tocou o meu coração quando eu tinha 14 anos. Eu tinha a experiência, eu tinha os estudos, eu tinha o diploma. Parecia que a porta estava se abrindo. Tudo ia dar certo, todos os meus planos e tudo o que eu tinha feito, e as portas continuavam fechando. Foi aqui em Portugal, quando 2 amigos me abordaram na igreja e disseram: Gabi, você notou a situação dos imigrantes e refugiados em Portugal? Achamos que você realmente deve ficar em Portugal e devemos conversar e ver se há algo que você possa fazer. E imediatamente encerrei a conversa e eu disse não, absolutamente não. Eu sinto muito, eu não vou ficar em Portugal, tentem outra pessoa, porque isso não é comigo. Ao mesmo tempo, eu comecei a conhecer algumas famílias em Portugal que vinham do Nepal, do Iraque, vendo a pobreza em que eles estavam vivendo na minha cidade, onde supostamente todos estão confortáveis, supostamente todos têm acesso às necessidades básicas. Então eu percebi que isso estava faltando. Eu fui convidada a ir ao Summit. O John Maxwell estava terminando a sua palestra e ele estava falando de uma moça chamada Gabi. E ela havia intencionalmente decidido agregar valor à vida de outras pessoas. E ele meio que olhou na câmera como se estivesse olhando diretamente nos meus olhos e disse: Quem vai ser a próxima Gabi? Quem vai ser a próxima jovem que diz, eu vou intencionalmente agregar valor à vida das pessoas todos os dias e fazer minha vida contar? Então foi ali que eu realmente decidi, ok, eu tô aqui e eu quero ser a próxima Gabi. Eu sabia que Deus estava me chamando para trabalhar com imigrantes e refugiados em Portugal, na cidade de Lisboa. Então eu decidi, ok, eu vou dar esse passo. Nós temos o espaço e, focando nas pessoas, acreditando em Deus para a provisão, imigrantes, refugiados começaram a chegar e eu não tinha uma equipe, eu não tinha ninguém para fornecer os serviços. Eu precisava ser advogada, precisava ser médica, professora, eu tinha que ser tudo o que eu pudesse ser para tentar construir tudo isso sozinha. Então, onde estão as pessoas que Deus trará? Porque agora eu tô me sentindo um pouco sozinha. E então, lentamente, eu comecei a ter voluntários, receber professores voluntários, médicos voluntários, enfermeiras, advogados voluntários. E, em menos de um ano, crescemos
muito rápido. Eu percebi que não podia mais fazer isso sozinha. Então agora somos uma equipe de 5 em tempo integral, com mais de 100 voluntários registrados. Plantamos uma igreja junto com o Lisbon Project e crescemos bastante. Ter uma barreira linguística era um problema enorme para encontrar um emprego. É como você faz dinheiro, é como você se sustenta. Pessoas vêm, não falam português, e se elas não falam português, elas não entram no mercado de trabalho. O Moshin é do Iraque, onde ele estava na realidade da guerra, e ele chegou em Portugal aos 23 anos. Ele estava sozinho, não tinha pais, não tinha família, nem irmãos aqui em Portugal. Ele falava muito pouco inglês na época e a comunicação era um pouco difícil. O humor do Moshin estava sempre variando, ele não tinha falado com ninguém da sua família em muito tempo. Ele não via futuro para si mesmo. Ele estava completamente para baixo, completamente deprimido, completamente triste. Nós temos uma parceria com a rede de supermercados local em Portugal. Fizemos um acordo para ele trabalhar no turno da noite. Ele poderia trabalhar com a sua equipe local à noite e ainda teria que começar a melhorar o português. Mas pelo menos ele poderia começar em algum lugar. E desde que ele começou a trabalhar, isso mudou o mundo dele. Ele estava capacitado, ele percebeu que estava construindo alguma coisa. Ele estava dando passos à frente e assim, no mês passado, ele finalmente conseguiu seu cartão de residência que dá a ele 5 anos para estar em Portugal. E ele não precisa se preocupar com documentos ou qualquer coisa. Toda a comunidade portuguesa sabe sobre imigrantes e refugiados de guerra. No Lisbon Project fazemos muitas celebrações culturais. Todo mês escolhemos um dos países representados em nossa comunidade e celebramos esse país. Celebramos a música, a dança, a comida. Mostramos às pessoas que esses estrangeiros que estão no nosso país são só pessoas. E muitas vezes eles têm coisas incríveis a adicionar à nossa comunidade. Quando abrimos os olhos para uma certa injustiça, só é preciso querer para que Deus nos use. Porque Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de liderança. Se tem algo que nos falta, é Ele quem proverá. Quando eu vi pela primeira vez a desigualdade e a injustiça, não era assim que eu pensava que usaria a minha vida. Mas é assim que Deus quer me usar. 3 anos atrás, eu participei do Global Leadership Summit pela primeira vez. E John Maxwell literalmente olhou para a câmera e me chamou pelo nome. Eu posso não saber o seu nome. E com certeza eu não sou nenhum John Maxwell. Mas eu atravessei o oceano para lhe dizer que existe uma mudança esperando para acontecer e seu nome está nela. E a única pergunta que você tem que fazer a si mesmo é: o que eu vou fazer? Não necessariamente o que eu posso fazer, porque eu aprendi que o posso vem depois do vou. A habilidade vem depois da disponibilidade. Eu tenho consciência de que o sucesso do Lisbon Project não é o resultado do meu currículo de 3 páginas ou dos vários certificados. Na verdade, é o resultado da Gabi de 22 anos simplesmente dizendo sim. Sim, para sair da minha zona de conforto. Sim, para ir além das expectativas que frequentemente nos limitam. Sim, para ver a injustiça que me perturbava como um convite para promover mudança. Talvez você não tenha que começar algo novo. Talvez, quem sabe, já exista um movimento acontecendo ao seu redor e você só precisa dizer sim para participar. Sabe, eu posso ter iniciado o Lisbon Project, mas eu só estou aqui hoje, diante de todos vocês, graças a mais de 130 homens e mulheres que se voluntariaram ao longo dos últimos 2 anos com suas habilidades, seu tempo e seus recursos. Homens e mulheres que disseram sim para ir além, junto comigo. Graças ao Global Leadership Summit, eu fui capaz de ouvir o chamado que já estava gritando dentro do meu coração. Eu fui impactada e me foi dada uma visão. Então eu quero vir aqui hoje e dizer obrigada a todos aqueles que contribuem para tornar o Global Leadership Summit acessível a tantas nações pelo mundo, inclusive em Portugal. O Summit não somente me estimulou a agir, mas me ajudou a formar a essência da minha liderança desde então. Ele me fez ver o poder da minha liderança e me confrontou sobre como eu escolho usá-la. Hoje,
O Lisbon Project evoluiu de uma ideia maluca para uma ONG sólida e muito bem estabelecida, que tem auxiliado na integração e proteção de mais de 400 imigrantes e refugiados de todas as partes do mundo na cidade de Lisboa. E enquanto eu volto para casa, enquanto crescemos, vamos continuar a viver o modelo que já experimentamos várias vezes. Só é impossível até que seja feito. E aí as perguntas para você continuam. O que você fará com a sua influência? O que você fará com esse convite para promover mudança onde quer que você esteja, onde quer que se encontre? Qual é a sua grande visão? Obrigada.